ciência. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fahrenheit, da Maionese e a Ciência. Neste episódio falaremos sobre os cuidados com circuitos elétricos no nosso cotidiano. Este capítulo do podcast foi produzido pelos alunos Fernando Luiz dos Santos Sete de Almeida e Vinícius de Camargo Ferreira. A energia elétrica é de vital importância para a atual sociedade humana, pois ela pode ser convertida facilmente em outros tipos de energia mais úteis para as pessoas. Através delas, podemos acender uma lâmpada, acionar um motor, ouvir uma música pelo rádio, assistir imagens pelo televisor, nos conectar virtualmente com as pessoas pelos computadores, celulares ou tablets, esquentar a água no chuveiro para tomarmos um banho relaxante, aquecermos nossos alimentos em um forno de micro-ondas, resfriarmos na geladeira nossa comida para que ela não estrague, entre muitas outras ocasiões maravilhosas da vida moderna. A eletricidade está presente no cotidiano de forma indelével pela nossa existência. No mundo moderno, a eletricidade também é a base de desenvolvimento da produção industrial. Apesar de toda essa intimidade com esse tipo de energia, é necessário tomar alguns cuidados, principalmente em nossas casas. Os acidentes com eletricidade podem acontecer em diversos locais do nosso lar. Os riscos de eletrocução, incêndios na rede elétrica, apagões podem ocorrer em todas as partes, na cozinha, nos quartos, na lavanderia e até no banheiro. Hoje discutiremos sobre os cuidados básicos a serem tomados na nossa rotina diária para evitar problemas como esse. Como devemos nos prevenir e como se deve cuidar da instalação elétrica das nossas casas, da forma mais adequada possível. Um dos pontos fundamentais é termos em mão os projetos elétricos de qualquer parte de nossa casa, para que qualquer trabalho de manutenção ou ampliação da rede elétrica seja feito com muita segurança. Vamos discutir também sobre a necessidade de identificação de todo o espaço funcional do ambiente, para podermos localizar corretamente os pontos de iluminação, tomadas e interruptores. Além disso, colocaremos em discussão a importância de certos dispositivos elétricos, da proteção da rede elétrica de aparelhos e de seres vivos. Temos como obrigação, por questões de segurança e bem-estar, saber que cada ambiente de um imóvel possui necessidades específicas. O projeto elétrico é capaz de nomear todos os pontos de luz, tomadas e interruptores necessários que devem ser instalados. Cada quarto tem suas peculiaridades e é importante estar atento a todas elas. No banheiro, por exemplo, é interessante ter uma tomada ao lado de uma pia ou de um interruptor de um banheiro. Em outros lugares da casa, é de suma importância conhecer algumas regras e normas, que nos ajudem a saber onde colocar fogões, geladeiras, fornos elétricos, televisores, chuveiros, aparelhos de ar-condicionado e os eletroeletrônicos a serem distribuídos pelo ambiente residencial. Nesse episódio, teremos como convidada a professora Ariane Braga Oliveira. Ela possui graduação em licenciatura em Física pela Universidade Federal de Pelotas, doutorado em Engenharia Civil e mestrado em Ensino de Ciências, modalidades em Física, Química e Biologia, pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora do Instituto Federal de São Paulo, no campus Itapetininga, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de física, modelagem, astronomia, ciências ambientais, vetores, geometria analítica, história da ciência, cálculo, óptica e eletricidade. Olá, professora. Seja bem-vinda novamente ao podcast Fahrenheit. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bom com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Pois bem, professora, iniciamos nosso bate-papo com uma pergunta inicial. Em contexto geral, você acha que a pessoa sabe lidar corretamente com a eletricidade no nosso dia a dia? Olha, na minha opinião, nem sempre as pessoas sabem lidar com ela, mas eu percebo que as pessoas têm medo dela, né? Então, quando falam em colocar o dedo na tomada, então as pessoas têm medo de, olha, não toca na tomada, não põe o dedo na tomada. E tem coisas que são bem piores que elas fazem no dia a dia, elas não se dão de conta. Por exemplo, né, começar a usar os adaptadores que não são bacanas, usar não só adaptadores, mas extensão, multiplicador de tomada. Então, essas coisas são bem perigosas e elas estão colocando mais risco do que se colocasse os dedos na entrada da tomada. É tipo aquela coisa, tem que tomar, se for tomar banho, tem que ser chinelos Havaiana, para não tomar aquele choque. É verdade. Tu coloca chinelo de borracha, que é muito melhor na água, mas não tem problema. Estando com a Havaiana, que é bem melhor. E eu percebo assim que as pessoas
se julgam entender um pouco melhor da construção civil, por exemplo, algum auxiliar de pedreiro, pelo menos já viu na prática aquilo funcionar. Eu acho que muitas pessoas têm conhecimento, mas não conhecimento técnico necessário, né? Nunca fizeram uma eletricidade predial, né? Então essas se colocam bem mais em risco do que as pessoas no seu dia a dia, mexendo com colocando benjamin, UTs, né? Então, por exemplo, essas pessoas vão lá, vão tocar uma tomada, não desliga geral, não fazem teste, não entendem qual é a bitola, cabo, fio. Então, elas fazem talvez mais gambiarra do que as pessoas que não têm conhecimento. Então, aquelas que acham que têm algum conhecimento talvez se colocam mais em risco, né? Então, em geral, os maiores perigos que a gente percebe e as maiores hospitalizações em geral, são pessoas que tentaram fazer algumas atividades em casa, colocando uma tomada aqui, uma tomada ali, né? Então, geralmente, a gente vê pessoas com hemólise, que é quando ele leva um choque, a hemácia, né, a hemácia se quebra, né, formando coágulo, pode ter trombose, também desfibrilação cardíaca, né, que é a parada cardíaca por causa exatamente a choques, né, domésticos. Se bem que choque doméstico não leva tanto, né, um ataque cardíaco, mas pode acontecer. Muitos também falam que eu tomei choque de 2.000 volts e ainda estou vivo. Mas muitos sabem, não sabem, podemos confirmar isso, que a tensão, na verdade, não é ela que mata, é assim, a corrente. É a corrente. O que você tem a dizer sobre isso, mais ou menos, professora? Eu acho que as pessoas olham no valor, né? Se bem que as pessoas não sabem a diferença de tensão, corrente, né? Resistor e resistência. Eu tenho uma história muito bacana de uma coisa que aconteceu comigo quando como eu fiz técnico em telecomunicações, né? Na minha adolescência, eu saí achando que eu sabia o mundo porque eu sabia qual é a diferença de resistor e resistência. Uma vez, um chuveiro queimou, né? E aí a mãe falou assim, vai lá comprar. Aí eu peguei, né, os dados, né, qual é a potência, qual é a tensão, e fui comprar o tal componente. Aí cheguei lá na loja e eu falei para ele assim, eu quero um resistor para o chuveiro Lorenzetti, né? E aí ele chegou e falou assim, resistor? Não tem resistor, é resistência. E eu falei... resistor, equipamento, componente elétrico, né? Não é a resistência, é o que faz o resistor. Resistência. Nossa, ele olhou assim profundamente nos meus olhos e falou, é resistência? Eu falei assim, serve também. Então acho que eu vou brigar, não vou brigar, né? Por quê? E o cara entende, tu entende que é o cara que está lá trabalhando, sabe todas as configurações, então ele sabe muito mais do que eu de qualquer outra coisa de componente. Mas acontece que no dia a dia, né, eu acho que as pessoas às vezes não sabem algumas diferenças, né? E talvez uma delas é essa. Então, se falar para minha mãe que se ela botar o dedo na cerca, ela não vai morrer por causa disso, né? Que ali é uma alta voltagem, né? Mas é uma baixa amperagem, que ela não entende isso, que aquele choquinho lá para ela já é o suficiente, já é mais de 2.000 volts que ela tomou ali na cerca. Eu acho que falta realmente de conhecimento, e eu acho que isso não é só um papel da escola, né? E é um papel nosso como professores de física. Exatamente. Acho que, voltando nessa parte que você comentou, professora, temos aquela parte tipo da resistência do chuveiro. Tem muitos que invertem. É resistor de chuveiro, não, é resistência. E também com certos componentes elétricos do mundo afora, por exemplo, o transistor. Tem certas pessoas que falam que é transistor. Mas, tipo, pra mim, eu acho que o certo seria transistor, porque, tipo, resistor, capacitor, porque fica para combinar? Aí a gente tem que pedir auxílios universitários, né? Porque lá no sul fala transistor. E eu falo transistor, porque a gente conviver com o pessoal daqui, eu falo transistor, mas lá no sul eu falei transistor, né? É transistor, mas lá no sul a gente fala bastante transistor. Então, agora tu me confundiu. Agora fazer que nem agora eu vou ficar magoada. Que agora eu vou para casa ali falar com alguém para ver se me ajuda nessa questão. Fazer que nem no programa do Cadeirão do Hulk antigamente. Pergunta para os universitários qual que é o certo. Aí tu liga, a pessoa não consegue nem te responder, né? É melhor, vamos deixar assim. Bom, professora, uma das outras perguntas que a gente estava lecionando para você é porque não devemos evitar o uso do celular quando estiver carregando. Sim. Por quê, professora? Tem várias coisas que a gente não pode fazer com o celular, né? Uma delas é não falar no celular quando está carregando, principalmente em dias de chuva.
que tem né, uma descarga elétrica na fiação, e isso pode chegar, né, uma alta tensão em relação ao celular e ali tu levar uma descarga elétrica, né? Mas isso pode acontecer não só no dia de chuva, né, mas como qualquer problema na gerador, no transformador da tua rua, né, isso pode levar algum problema elétrico que chegue até o celular. Isso pode chegar nos equipamentos elétricos da tua casa. Né, como, sei lá, geladeira, né, micro-ondas. É difícil, porque mas o que seria interessante é que a casa, né, tivesse uma instalação elétrica que tivesse protetores, de um disjuntor para que caia na hora e não tenha essa descarga elétrica nos equipamentos, né, elétrico-eletrônicos em casa, né. Mas tem várias coisas que até eu anotei que eu gostaria de falar que a gente faz com descuido, né, que a gente não deveria fazer. Por exemplo, né, então a gente não pode estar no celular, né, quando está no dia de chuva por causa do raio, né? Então aí pode queimar o equipamento e pode dar problema para você. A gente também teria que evitar ter um aparelho ligado, né, conectado, carregando no dia de chuva com raio. Não chuva não, mas com raio. Né? Mesmo conectado, não só precisar usar ele, mas quando estiver conectado na parede seria melhor não, até porque evitar de queimar o equipamento que é sensível, né? A gente deve também usar fios e baterias originais, né? Porque apesar de falar assim, mas serve, está conectado, está carregando, né? Mas a gente não sabe que aquele fio talvez não foi preparado para aquele celular. Então, o original, ele está preparado para aquela amperagem, para aquela potência que aquele celular pede. Então, a gente também não faz muito isso. Aí a gente acaba até deixando uma bateria viciada ou problematizando mais com a bateria, né? Então, também não é bom dormir com um aparelho embaixo do travesseiro, que muita gente coloca embaixo do travesseiro ali o celular, porque ele esquenta, né? Pode dar problema no do celular. Então, as pessoas às vezes dormem ali, né, com o celular embaixo quando está carregando. Tá? Também tem outra coisa, quando vai receber chamada, é melhor sempre desconectar ele da tomada e falar sem estar conectado. Mas aí tu poderia usar, por exemplo, sei lá, fio. Tem gente que usa, não, mas eu não coloco direto no ouvido, eu coloco fone de ouvido. Bom, se for de fio, perigoso, porque o fio é condutor, né, o fio do fone de ouvido, né, então, se fosse usasse um Bluetooth, né, com um fone de Bluetooth, aí eu acho que aí, né, decai o problema, tá? E quando usar um aparelho, tiver com um calçado de borracha, mas não na água, tá? Mas seria bom se tu pegar o aparelho, tiver, né, tirar ele da tomada, sempre tá não descalço. Mas isso não serve só para celular, mas para qualquer outro aparelho, né? Não ficar descalço quando vai mexer com eletricidade, aparelhos que estão conectados à corrente elétrica, né? A nossa distribuição elétrica em casa. Bom, acho que é isso que eu queria lembrar, que eu tinha notado, que eu achei legal. Para esse episódio, fizemos algumas perguntas para os alunos do campus. Aqui estão elas e as respostas que obtivemos. Qual aparelho consome mais? Um chuveiro de 127 volts e 5.500 watts ou um de 220 volts e 5.500 watts? Metade dos entrevistados disseram que o chuveiro de 127 volts consome mais. Já a outra metade dos alunos responderam que o consumo é o mesmo para ambos os chuveiros. O que você tem a dizer sobre isso, professora? Foi metade? Metade. E a metade falou 127? Falou 127. Engraçado, a minha impressão é que eles falariam que de 220 fosse com maior consumo do que por causa da voltagem ser maior, né, ali. Mas no caso, né, a resposta correta é dizer que os dois têm o mesmo gasto, até porque a potência dos dois é a mesma, né? Agora, engraçado, né? Agora eu fiquei curiosa, por que 127 seria maior que 220? Né? Então, se fosse assim, dizer assim, olha, nossa, ele está com... ele está se enganando, ele vai fazer uma conta e fala assim, nossa, qual será maior? Será que ele pegou 550 dividido por 127 e aí dava maior? Do que se pegasse 550 divididos por 220, aí seria menor do que 127. Eu não sei qual é a conta que a pessoa fez. Mas eu achei que ia ser 220. Mas, no caso, a resposta correta é dizer que os dois têm o mesmo gasto de energia elétrica, porque a potência nos dois são iguais. Só para adicionar também, na energia elétrica, eles calculam o nosso quilowatt-hora. É isso. Eu acho que eles acabaram meio que se perdendo, podemos assim dizer. Quilowatt-hora, pode ser. Agora eu não sei. Agora teria que conversar com essas pessoas para entender qual é a concepção deles sobre o que seria, o que gastaria, né? Por quê, né? Qual é o valor dali que indica gasto, né? Seria interessante. Uhum.
Agora, em nossa próxima pergunta... Quais são as características que você observa quando compra fios e cabos de cobre? Em maior parte dos entrevistados falaram que tem que observar a bitola do fio, o comprimento, a espessura e a resistência do cobre a ser utilizado para cada sistema elétrico. Resistência do cobre? Isso. Acho que dando dizer, acho que mais tipo a qualidade do cobre, podemos assim dizer. Bom, aí eu já não... Qualidade... Em geral, o cobre ele tem que... Né, se o padrão é em metro, né, então a qualidade, que é a resistividade do cobre, tem que ser igual. Né? E não pode ser um cobre de baixa ou melhor qualidade, tem que ser igual, até porque tu vai conseguir colocar ele em contato com outros fios de cobre, né, que então eles têm que ter a mesma resistividade, que é uma propriedade do material, né, de conduzir, né, oferecer menor resistência do que outros materiais, né, dependendo do que eu quero. Se eu quero que o material seja isolante ou se ele seja condutor. Bom, eles estão certos, têm que olhar a bitola, né? O comprimento do fio, eu acho que eles talvez tiraram daquela ideia como se calcula a resistividade. Eu acho que é mais para a segunda lei de Newton. Usando a lei de Ohm, né? Segunda lei de Ohm, pensando na segunda lei de Ohm, acho que talvez eles pegaram o comprimento daí. Mas não necessariamente quando eu vou fazer uma instalação elétrica numa casa, eu levo em conta isso, né? Eu tenho que levar em conta primeiro a bitola, né? Que se for fio, na verdade, o fio tem um tamanho no máximo, só o fio, né, único, de 10 milímetros, né, é a maior né, bitola de fio. Aí cabo, aí depende de quantos fios tem dentro, né, porque a diferença assim, do fio é um só que passa por dentro. Aí quando eu falo cabo, eu estou falando de algo que tenha mais fios dentro. Aí tem de 5 fios, né, eu até anotei aqui, que é 7, 19 e 27, e assim por diante, porque vai a quantidade de fios dentro de um fio para fazer a distribuição elétrica numa casa. Então, aí quando eu vou pegar, eu olho a bitola, aí eu vou olhar a bitola somatória de todas as bitolas. Então, eles estão corretos quando eles estão olhando em relação a isso, né? Eu só queria dizer que também tem outra coisa que a gente tem que olhar, que é o tipo de cabo que a gente vai usar. Se é o cabo rígido, né? Quando eu vou olhar, tem aquele cabo que é bem rígido, tu não pode ficar dobrando, então ele não pode, eu não posso mexer muito nele, né? Tem aquele cabo que é o cabo é flexível, né? O fio é mais flexível e o cabo ele é de PVC, então ele é mais duro, mas o fio é flexível, então não tem problema de eu dobrar o cabo, né? E tem aquele PP, mas o cabo PP é aquele mais fino, que a gente usa só para automação, dentro de circuitos elétricos, aquele bem fininho, pequenininho, que é bem flexível, né? Então, eu também tenho que levar em conta também o tipo de cabo que eu estou utilizando, se ele é rígido, que não é tão melhor utilizado hoje em dia, a gente não utiliza muito. Tem esse outro que a gente compra, né, que é o PP, e depois tem o flexível, né, e o PP. Você tem costume de utilizar adaptador de tomadas, T, Benjamin? Você acha confiável? Todos utilizam algum meio de adaptador. No entanto, temos um embate. Uma parte acha confiável e outra parte nem um pouco confiável. O que você tem a dizer sobre isso, professor? Tá, então, primeira coisa é o Benjamin ou o T, ou qualquer coisa assim. Primeira coisa, ele tem que ser, né, como qualquer equipamento eletrônico, ele tem que ser certificado pelo Inmetro. Né? Pelo menos deveria ser certificado pelo Inmetro, porque o Inmetro vai atestar que ele resiste àquela quantidade de corrente que vai passar por ele, etc. Né? Então, primeiro, não é uma coisa ilegal ou assim, olha, isso aqui não deveria se usar. O ideal seria interessante a gente sempre colocar o aparelho que a gente vai utilizar na tomada direto, sem nenhuma gambiarra ou alguma coisa que esteja entre o aparelho e a tomada. O ideal seria essa. Mas, na impossibilidade, pode-se utilizar, mas a gente tem que observar duas coisas. As tomadas elas podem ser de 10 ampere ou de 20 ampere. Qual é a diferença entre elas? É o tamanho da bitola. Não sei se você já viu, tem principalmente coisas de cafeteira, coisa que usa água quente ou que coisa muita potência, ela tem uma bitolinha um pouco maior. Aí tu vai botar na tomada, tem umas tomadas que não entram. Então, por que aquela tomada é de 10 amperes? Agora, tem umas tomadas, por exemplo, que eu preparo, já ela é preparada para aquilo, ela tem fio preparado, por exemplo, para a geladeira, ela já é de 20 amperes e a tomada, ela também, o pino dela também é mais grosso, para
ela está adaptada e dimensionada para aquela quantidade de corrente que vai passar ali, porque vai ter bastante, né, corrente que vai passar por ali. Então, ela tem essa adaptação. O que acontece que eu vejo hoje em dia, as pessoas pegam uma tomada, um Benjamin, essas coisas, eu tenho 20 ampere, que é o aparelho pede 20 ampere, ele já é mais grosso para aquilo, para ti não precisar, tu não pode botar no 10 ampere. Ele não quer, tanto é que a bitola já é maior. Mas a pessoa vai lá, compra um adaptador para diminuir a bitola, para poder dar naquela tomada de 10. Tem problema? Aí tem. Porque aí tu vai superaquecer, tu vai fazer com que a corrente passe mais ali, e aí vai aquecer, e aí se o teu Benjamin não for bom, aí vai derreter algum fio, pode dar curto-circuito, queimou, chorou. Então, acho que só esse é o problema. Mas isso é o que a gente volta lá na primeira coisa, na primeira pergunta que vocês colocaram para mim, se as pessoas elas estão aptas a tratar com eletricidade, elas têm ou se dão de conta de como trabalhar com eletricidade. Então, são nessas pequenas coisinhas que a gente percebe que as pessoas, às vezes, elas não têm consciência que pode acontecer, né? Então elas falam assim, não, se isso adapta, então está adaptado, né? Então, se adapta, está certinho, pode colocar aqui. E não é bem assim que funciona, né? Se não entra, é porque não é para entrar assim, de qualquer jeito, né? Então, se já está dimensionado para aquilo lá, não tente forçar. Eletricidade é uma coisa séria, né? E a gente pode ter muitos problemas, tá? Aqui no Brasil, né, a gente tem tomada de 3 pinos, né? Então, se eu tiver um equipamento que tem 2 pinos, eu posso botar numa tomada de 3 pinos? Pode, tá? Agora, se eu tenho um equipamento de 3, uma tomada de 2, não dá. Mas aí o que as pessoas vão lá? Vão lá e retiram o terceiro pininho. O que eu vou fazer com esse terceiro pininho? Que é o aterramento, é importante, as pessoas vão lá e arrancam. Não deveriam. Um computador, por exemplo, é algo que quando tu tá lá digitando, ele pode gerar uma fuga de carga e pode dar um certo choquinho em algum lugar. Então, aquele terceiro pininho é para fazer aquela parte para isso não acontecer. E as pessoas vão lá e arrancam o terceiro pininho, que é, né, exatamente... Se ele está lá, ele tem algum motivo, né? Tu pode até brigar assim, o Brasil tem um formato de 3 pinos, lá na Argentina tem um formato chato, nos Estados Unidos vem, né? Tanto é que quando a gente importa algum aparelho eletrônico, vem de 3 pinos chato, tem com pino chato, tem um pino em V, isso a gente pode até questionar, mas se aqui no Brasil existe é porque tem algum motivo, e esse é o motivo, tá? Então, muitos também se brigaram porque as tomadas são para dentro, né? Antigamente eram todas chatas, assim, né? Retas na parede, né? Existe um motivo, né? O encaixe é melhor, tu pode passar a perna, não vai sair, né? Ela não desencaixa tão fácil. Então, existe uma adaptação que é para uma melhora, né? E isso tudo está, né, conforme diz a ABNT, né, 5410, que é a BNT que fala sobre instalação em baixa amperagem, né, em baixas voltagens, tá? Então, falando sobre o uso excessivo de Benjamin, a gente vai falar agora ou a gente vai falar daqui a pouco? Acho que é bom comentar agora, professora. Já pode comentar agora? Então tá. Então eu queria comentar que eu já usei muito Benjamin na minha vida para fazer adaptação, principalmente quando essa troca de tomada nova para tomada de 3 pinos, para 2 pinos, a gente coloca e quando vê, tá com 3, 4, 5 coisas na mesma tomada, né? Tem que pensar que, geralmente, as amperagens das coisas são muito poucas que a gente utiliza. Se é um computador, impressora, não, ok, não é o problema, né? O problema é tu botar uma geladeira, um micro-ondas, uma máquina de lavar, numa tomada que não está capacitada para aquilo, que ela não está marcada para aquela amperagem, né? Então, o problema não é usar o Benjamin, primeiro. Pode usar o Benjamin, o T, né? O Benjamin é por causa do Benjamin Franklin, né? Um dos grandes estudiosos da eletricidade. Então, pode usar, só que seria bom que ele fosse testado pelo Inmetro, né? Passado pelos testes do Inmetro, tá? Então, acho que não é problema não usar. É o jeito que a gente usa sem a capacidade dele, né? Então, 3 coisas que podem acontecer quando eu uso o Benjamin, que é levar um curto-circuito, porque aí derrete, aí as placas tocam, curto-circuito. A gente pode aumentar a conta de luz porque começa a aquecer, aumenta a temperatura, gasto de energia. Então, quer dizer que as pessoas tentam economizar de um lado, em vez de comprar um cabo novo, elas podem também estar indo por outro lado, não economizando. E pode queimar um aparelho, né? Usando esse tipo de aparelho que não está dimensionado. É isso. Agora, professora, em nossa última pergunta feita pelos alunos, nós temos essa seguinte pergunta. Você sabe o que é aterramento elétrico? Na casa de vocês, possui esse tipo de instalação? Os entrevistados todos disseram que não sabem de nenhum tipo de aterramento em suas casas, e somente alguns disseram que sabiam sobre o aterramento em suas casas. O que podemos dizer sobre isso, professora?
das pessoas não saberem, né, que tem aterramento ou não, né? Provavelmente, né, se são casas mais antigas, né, provavelmente não tem um aterramento, mas a gente tem que pensar que se tem tem ligação elétrica vindo de uma caixa que vem, né, distribuição de energia, provavelmente tem algum aterramento, principalmente fora. Né, não dentro da casa, mas provavelmente venha de fora, né, então existe algum tipo de aterramento. E isso vem de novo daquela pergunta: será que as pessoas sabem lidar com a energia elétrica? Eu acho que elas não têm consciência dessas coisas, elas têm consciência de como aumentar pontos de energia colocando extensão, multiplicador, mas eu acho que elas não entendem sim, o que é o disjuntor, para que serve, né? Só sabe que é onde liga e desliga geral, no máximo. Então as pessoas acham que realmente não têm ideia do que é, se elas têm ou não aterramento. Aí eu queria saber se vocês chegaram a falar com eles assim: olha, vocês na verdade sabem o que é aterramento elétrico? Vocês chegaram a perguntar para eles que eles sabiam o que era aterramento? A gente chegou a perguntar. Aí foi tipo uma pergunta aí do pessoal da elétrica e do pessoal da informática. O pessoal da elétrica disse que todos sabiam, mas ele tinha tipo certas dúvidas se tinha ou não em suas casas. Aí essa situação podemos dizer é um pouco complicado, eu acho que podemos sim dizer, porque um exemplo de aterramento é o próprio chuveiro, que tem um fio terra. Sim. Que é próprio, tipo, sim. A descrição dele, da simbologia dele é um fio verde. Muitas vezes tem a instalação, eles veem que não conectam. Podemos assim dizer. Você acha certo isso, professora? Deles não saberem? Tipo, não conectar, deixar o fiozinho pra cima, podemos É perigoso, né? Eu acho que é perigoso quando tu vai, né? Quantas vezes eu já botei a mão nossa, quando eu era pequena, que não tinha essas coisas de aterramento, né? Eu botar a mão na abertura ali e levar um choquinho muito legal. Aí eu lembro que lá em casa tinha de esfregar as costas, é tipo um escovão assim, sabe, né? E aí a gente abria o chuveiro dando tacada naquilo lá, porque sabia que em qualquer momento ia levar um choque naquilo lá. Então a gente tacava o chuveiro toda hora para abrir. Mas é perigoso, né? Principalmente chuveiro, né? É bem perigoso não ter aterramento, né? E principalmente, no molhado. No molhado e choque, eu acho que não combina muito, né? E aterramento ele é muito importante. Lembrando, né, que essa coisa do escape de energia acontece, né? E para onde vai a energia? Se tu não tem fio terra, tu é o fio terra, né? Então, é interessante que a gente não seja o fio terra, evitar de ser o fio terra. Porque, consequentemente, ele vai ser o condutor. A gente Exatamente, vai acabar produzindo. sim. É por isso que falam, tem que tomar banho com chinelo Havaianas. Aí você não conduz, parece que você não toma choque. Não. É o que dizem. É o que dizem. Não, mas está num ambiente molhado. Ainda só se molhasse o cabelo, tivesse o corpo para fora, não molhando. É só molhar. Eu tenho outro palpite. Talvez uma cadeira. Aí tu põe os pés para cima. Tu senta na cadeira e toma banho. Aí pode ser. Aí eu acho que tá tranquilo. Só não pode ser de ferro. Não. Aí conduz. É verdade. E chuveiro, né? Eu tava pensando numa coisa que a gente tinha falado antes, que eu acho que era uma das coisas que eu podia discutir, a diferença do chuveiro elétrico e do eletrônico, né? Que eu acho que é uma talvez umas coisas que estão vindo aí, né? Cada vez as pessoas mais estão usando chuveiro eletrônico, né? Porque tem aquelas hastes e a gente controla a temperatura pela haste, né? Que tu vai colocando, ou controle remoto. De controle remoto eu ainda não vi. Eu também não. Eu vejo bastante com haste, né? Com haste até eu tinha um que queimou, daí eu achei muito caro comprar, eu comprei e voltei para elétrico, né? Então, elétrico, assim, a gente tem aquelas estações verão, inverno e o desligado, né? O primavera. Tem a primavera, né? Então, é para a pessoa associar. No verão é menos, né? A temperatura seria amena, né? Então, tu não precisa usar. No inverno, aí não, a temperatura tem que ser maior, então tu precisa de maior resistência. E no primavera fica um intermediário. Então, o botão seletor, né? Ele diz o quanto de potência, né, ele está entregando. Só que a temperatura, quem controla é a vazão da água. Então, tu põe mais água, menos água para determinar a quantidade de água que vai passar pelo resistor, né, no resistência, passar pelo resistor e aquecer, né? Agora já o eletrônico não, né? O eletrônico a gente coloca a temperatura da água e a temperatura, na verdade agora o seletor vai ser modificando a potência do que tu vai utilizar do resistor, né? Então faz o contrário, né? Tu escolhe a vazão e depois no seletor tu vai lá e seleciona a temperatura. Então é interessante, né?
Mas para mim tudo faz. No inverno é meia dúzia de gota que tá caindo e é isso que acontece. Sobre esses chuveiros eletrônicos. O meu também, é elétrico. Sobre os eletrônicos, professora, eu acho que um pouco mais, alguns anos atrás, quando eu ainda tinha, podemos dizer, falta de conhecimento na parte elétrica, eu achava que mudava ali, vou colocar tipo um fósforo para esquentar a água. Eu achava assim. Aí depois tu tinha essa ideia? Eu tinha essa ideia, coisa de criança. É, coisa de criança, né? E isso eu com os meus 12 anos, professora. Acredita? Acredito. Acredita, porque a gente tem concepção prévia, são coisas que a gente, se ninguém te explicar, tu vai achar uma explicação, e essa foi a que tu achou. Não acho, eu acho que serve. A fogo aquece, então deve ter alguma coisa lá dentro que faça a mesma coisa. Então, professor, agradecemos muito pela sua presença, agradeço pela gentileza de você ceder seu tempo para a gente, e também gostaria de encerrar algumas mensagens para os nossos ouvintes sobre essa situação de eletricidade. Então, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui, e eu tenho uma mensagem: pessoas, não coloquem dedo na tomada, é perigoso. Só de chinela havaiana. Só de chinela havaianas. Também, aos nossos ouvintes, nós pedimos nossas sinceras desculpas pelo fato da nossa querida professora Tanuska não poder participar nesse episódio. Sabemos que estava muito ansiosa pela participação dela. O motivo da professora não poder comparecer hoje conosco é pela causa dela estar com Covid. Nós desejamos melhoras para ela e possamos revê-la em breve. E agradecemos também a professora por nos ajudar nessa situação. Tá certo, muito obrigada e até mais. No nosso próximo episódio, vocês sabem como surgiu o nosso planeta? Por que há planetas gasosos ou rochosos e que os diferencia? Qual a origem das estrelas de nossa galáxia? Vamos debater isso e muito mais no próximo e último capítulo da temporada do podcast Fahrenheit, o surgimento das estrelas e corpos que as orbitam. E teremos como convidado especial para encerrarmos a temporada o professor Alberto. Acompanhem nossas postagens no Instagram, @far_inhais. Muito obrigado a todos, deixem suas curtidas e comentem em nosso Instagram e no YouTube sobre o que acharam sobre o episódio de hoje. Suas perguntas serão respondidas nos próximos capítulos. Continuem viajando na maionese e a ciência e a gente se vê na próxima. Fahrenheit, da maionese à ciência.